Muito bom dia, família Soma. Todos bem? Todos alegres por estarmos cultuando o Senhor? Amém ou não amém? Coisa boa, né? Chegar na presença do Senhor. Coisa boa chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqueles ao qual a gente cantou antes, que nós ansiamos, esperamos que Ele volte. Coisa boa será quando vermos o céu se romper, a trombeta tocar. E aí nós veremos aquele de quem nós tanto falamos e nós tanto amamos e tanto aguardamos. Que coisa boa, eu anseio por esse dia. Mas até lá nós temos uma batalha a travar, nós temos uma santificação aí, um caminho de santificação a percorrer. E nós estamos numa série aí falando sobre santidade. E semana passada nós vimos quanto ela é essencial, né? Buscai a santificação, sem a qual? Sem a qual? Ninguém verá o Senhor. Bíblia enfática, Deus não tem joguinhos, Deus não tem surpresinhas. Mas eu quero ver com vocês hoje um próximo passo nesse caminho que a gente está trilhando aí, para entender um pouco melhor sobre isso, que é santidade da teologia. E aqui eu já sei que eu vou perder muito coração. A chance de tu aqui fechar o teu coração, já nem prestar atenção, ela é muito grande. Por quê? Por causa do termo teologia. Mas eu quero que tu entenda que quando eu estou falando de teologia, eu não estou falando lá de um seminário teológico. Não é a teologia, um curso EAD que tu compra aí, não é isso. E eu acho que tu vai entender no decorrer do sermão. Vamos ler a Bíblia? Abre aí Levítico. O pessoal está meio cansado ainda. Sexta-noite nós tivemos aqui encontro de casais. O pessoal está meio ainda se recuperando. Se alegre, meus irmãos, na presença do Senhor. Isso é motivo de alegria também. Amém. Enquanto vocês acham o livro de Levítico, vão até o capítulo 22. Acharam Levítico? Vai no capítulo 22. Versículo 32. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. Então, vamos do começo. O que é isso aqui? Nós vimos algo sobre isso na série sobre o Pai Nosso. Lembram? Primeira petição qual é? Santificado seja o teu nome. O que Deus está falando aqui basicamente é isso, que Ele quer que o povo dele santifique o seu nome. Ele quer que o seu povo viva santificando o seu nome. E santificar o nome de Deus é separar. Lembram? Santo é algo separado, diferente. Santificar o nome de Deus é torná-lo diferente. É algo especial. Então, quando nós vemos na Bíblia que devemos santificar o nome de Deus, é isso. É viver, não só falar, mas viver de forma que demonstremos que o nome de Deus é diferente, é especial, não é comum, não é como os demais. Então, esse é o nosso objetivo. No entanto, até chegarmos a isso, a vivermos de acordo com isso, nós precisamos entender o que é isso. Nós precisamos que a nossa mente seja adequada a isso. E é aqui que entra teologia. Porque todos nós somos teólogos. Queira tu ou não, tu é um teólogo, uma teóloga. Começa a assinar hoje. A Laís vai assinar. Laís, tu assina com qual nome? Fernandes. Laís Fernandes, teóloga. Que beleza, hein? Então, por quê? Tem até um livro com esse nome, Somos Todos Teólogos, que é muito bom. Diga-se de passagem, comprem. É muito bom. Todos nós somos teólogos. Em algum dado momento, nós achamos algo sobre Deus, nós descobrimos algo sobre Deus, nós pensamos algo sobre Deus,
Em algum momento nós tecemos algum comentário sobre Deus. Vocês não veem na internet hoje em dia? É muito fácil tu ver isso. Ah, mas o Jesus que eu conheço... Como assim? Ó, a pessoa fazendo teologia. Tá vendo? Ela está desempenhando, ela está exercendo teologia. Então todos nós somos teólogos. A questão é que nós precisamos santificar a nossa teologia. Santificar a forma como nós entendemos sobre Deus, a forma como nós conhecemos Deus e a forma como isso transforma a nossa mente. Vamos lá, de novo. Nós precisamos santificar a forma como nós conhecemos Deus, a forma como nós entendemos o Senhor e a forma como isso implica em nós, porque isso tem que mudar algo em nós. É impossível que nós conheçamos a Deus e não vá ser transformado, não sejamos transformados conforme esse conhecimento aumenta. Então, para que tu entenda hoje aqui, quando eu me referir a teologia, tá? Eu não estou falando do cursinho lá, não é isso. Eu estou falando meramente do conhecimento de Deus e o exercício que nós fazemos com isso. Conhecer a Deus, o conhecimento de Deus e o exercício de conhecer a Deus, ok? Entendido? Para isso nós temos dois pressupostos. Tu tem que entender, para a gente partir daqui, nós temos que ter duas coisas antes. Dois pressupostos, duas coisas que devem definir como nós precisamos, ou como nós vamos lidar com isso aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que pensar, fazer, estudar teologia é um exercício de santidade. Então, espera lá. Quer dizer, então, que tu não pega qualquer livro e sai lendo assim como se fosse um romance. Como se fosse um livro dos 50 tons de cinza. Não é isso. Fazer teologia, estudar teologia, ler qualquer coisa que tu faça que vá aumentar o teu conhecimento, e isso queremos nós, transformar a tua prática, isso precisa ser entendido como um exercício de santidade. Em segundo lugar, nós precisamos nos certificar de que estamos pensando no Deus verdadeiro e não um Deus inventado. Um Deus verdadeiro e não um Deus inventado. Por quê? Porque é muito comum hoje nós vermos pregações, livros que tratam de um Deus que foi criado da própria mente. Quer ver um exemplo? Eu estou com o vídeo lá, baixado já, vou fazer um react essa semana. Tem um rapaz famosinho aí que prega sentado num banquinho. Essa semana ele postou um vídeo em que ele diz assim que Deus não vai ser tão irresponsável a ponto de te dar um sonho, te fazer ver alguma coisa e não te dar aquela coisa. Tipo Eva, sabe? Quando viu o fruto e quis. Será que foi Deus aquilo ali? Acho que o Deus dele está diferente, né? O Deus dele está meio, sei lá, esse Deus eu não quero. Esse Deus aí falou com a Eva lá no jardim. Esse Deus disse assim, não é bem assim. Eu não quero isso aí. Tu entende? Conforme tu entende sobre Deus, a tua prática, aquilo que tu fala, faz e pensa, ela é atingida? Vocês percebem isso? Então nós precisamos ter em mente que nós estamos pensando no Deus verdadeiro e não num Deus inventado. O Deus verdadeiro a que nós nos referimos aqui é o Santo Deus Triuno, a Santa Trindade que a Bíblia menciona. A Santa Trindade que a Bíblia apresenta, o Deus Trino que se revela a nós na palavra, na sua palavra, aquele que se relaciona, que se direciona à sua criação como um santo. Porque Deus se relaciona como santo, criando comunhão. Tu percebe que Deus, quando vai tratar com quem não se relaciona com Ele, com quem não é filho, o tratamento é diferente? Sim ou não? Hebreus fala isso, né? Deus disciplina aqueles a quem ama. A disciplina, quando ocorre em nenhum momento, ela é boa. Por quê? Porque Ele está tratando com filhos. Ou seja, com quem não é filho, Deus trata diferente. Deus trata diferente. Então, com os filhos, com o seu povo, Deus se relaciona criando comunhão. Então, quer dizer que quando Deus se apresenta como santo, porque é assim que Ele se apresenta ao seu povo, sejam santos porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Deus se apresenta como santo. E a santidade de Deus é que cria essa comunhão, esse relacionamento com o seu povo. Certo, gente? Quanto mais nós nos aprofundarmos nisso, então, em conhecermos a Deus, quanto mais nós nos aprofundarmos em teologia,
mais nós somos santificados. E mais o nosso conhecimento de Deus / relacionamento com Deus será intensificado. Percebe a importância, então, de tu entender corretamente? Sim ou não? É sério isso aqui. A santidade, ela é algo muito sério na Bíblia. Santidade é algo muito caro para Deus. Santidade é algo que para Deus é importantíssimo. É algo que Deus não abre mão. Tanto que Deus se apresenta como santo. A Santíssima Trindade. O povo no céu canta: Santo, Santo, Santo. Deus, o Espírito Santo. Bíblia sagrada. Sagrado quer dizer santo. A santidade é algo muito sério para Deus. Tanto que Deus quer um povo santo. Então, nós temos que ter 3 verdades, entender 3 verdades sobre uma teologia santa. Então anota, faz foto, te vira, dá teu jeito. Em primeiro lugar, uma teologia santa é o exercício de uma mente santa. É o exercício de uma mente santa. Nós precisamos de santificação para a nossa mente. Olha só, nós precisamos nos reconciliar com Deus, inclusive na nossa mente, ok? O pecado veio e atingiu todas as coisas, prejudicou tudo. Nós falamos que nós somos totalmente o quê? Lembram? Totalmente depravados. Nós somos totalmente depravados. Não quer dizer que tu é o pior que tu pode ser. Não é isso. Tu ainda pode piorar. Falei pro Chico agora, antes do culto, nada tá tão ruim que não possa piorar. Tudo pode piorar. A questão é que todas as áreas da tua vida foram tocadas, manchadas pelo pecado. Tudo em ti é afetado pelo pecado. Mesmo aquilo que tu acha que é piedoso, que tu está praticando. Um exemplo, já mencionei aqui esse exemplo. Quando tu está orando. Quando tu está orando, a tua oração pode ser atingida pelo pecado. Jonathan Edwards dizia que quando estava orando, ele se arrependia de um pecado, e ali, durante a oração, enquanto havia arrependimento pelo pecado, ele ficava orgulhoso por ter se arrependido. E já tinha mais uma coisa para pedir perdão daí. Assim é nós podemos chegar diante de Deus em oração, e ainda assim, chegarmos de forma pecaminosa, com o pecado junto de nós. Nós precisamos santificar a nossa mente, porque ela é uma área da nossa vida que foi tocada pelo pecado. Foi manchada pelo pecado. A nossa mente precisa então ser separada, santificada, separada por Deus, para Deus. Eu tenho que cuidar quando eu faço assim, eu tenho costume de fazer, vocês já viram, né? Seguidamente dá umas reações loucas ali, eu esqueci de cancelar lá. Daqui a pouco vai estar dando os certinhos na transmissão e eu não quero que isso aconteça. Ah, desgraça isso. Pastor pregando o tempo todo e assim. Nós precisamos entender que a nossa mente, então, precisa ser separada por Deus, para Deus. Ok? Deus nos reconcilia com Ele por meio da nossa mente, da nossa razão, do nosso intelecto. Ou seja, a nossa teologia. Nós precisamos entender, hoje, na época que a gente vive, a mente ela é considerada algo natural. A mente é algo natural, ou seja, não foi atingida pelo pecado. É algo que faz parte de ti, é natural, ela é assim. Ou seja, tudo que tu faz, tudo que a tua mente te manda fazer, tá ok, porque faz parte de ti. Faz parte de quem tu é, e se tu é assim, o mundo só tem que aceitar. Essa é a época que a gente está vivendo. Essa é a nossa época. Hoje a razão é considerada uma faculdade natural. Algo que não tem, então, mudança. Ela é assim. Ela simplesmente é assim. Nós agimos de forma como se realmente ela fosse. Porque muitas vezes a gente concorda, não, realmente, eu concordo, isso é pecado. Tem razão, eu estou errando nisso. E isso não muda a nossa mente. Isso não muda a forma como nós pensamos. Isso não muda a forma como nós agimos. Isso não muda a forma como nós nos relacionamos. Nós precisamos santificar a nossa razão. A razão natural, se for de acordo com essa época, ela não precisa de santificação e de reconciliação. Percebe isso? Nós vivemos uma época assim. O humanismo fez com que acontecesse dessa forma. O homem é o centro, o homem está correto, ele é o que define.
Ele é o centro de todas as coisas. Logo, o homem é assim. Isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais por quê? Porque lá naquele jardim foi o que a serpente tentou fazer. A gente tem que combater isso aqui. Nós somos reconciliados com Deus plenamente, fisicamente e espiritualmente, ou imaterial. A parte imaterial, que inclui espírito. Alguns vão dizer alma, tanto faz. Olha só, Colossenses 3,10. Lembram? Quando Paulo está falando sobre o homem ser restaurado à imagem de Deus, Colossenses 3,10 diz assim: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. A nova natureza, quem tu é hoje, quem eu sou, depois de Cristo, aquela nova criatura, a nova natureza, ela está sendo renovada, ela está sendo transformada para o pleno conhecimento. O teu e o meu intelecto, a tua e a minha razão, a tua e a minha mente precisam ser transformados. Precisam ser corretamente transformados. Senão, nós estamos perdendo tempo. Então quer dizer que quando tu lê a Bíblia, tu lê um livro, tu lê a TS do Gruden, tu lê o que for, tu tem que ler sabendo que aquele conhecimento ali não precisa, não pode, melhor dizendo, ficar na área intelectual. Essa área intelectual, ela precisa respingar, refletir na tua prática. A santidade que nós estamos vivendo, ela envolve todo o nosso ser. Entendeu? A tua e a minha mente precisam ser transformadas. A nossa mente, como tudo mais, está sob a exigência de Deus. Sejam santos. A tua e a minha razão está debaixo da mesma exigência de Deus. Seja santo. Tu precisa ser santo na tua forma de pensar. Tu precisa ser santo na tua forma de estudar. Tu precisa ser santo na forma como tu raciocina. Tu precisa ser santo naquilo que te motiva. Tu precisa ser santo na tua mente, na tua razão. Daí a necessidade que Paulo vai dizer em Romanos 12:2. Lembram? Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tua e a minha mente precisam ser transformadas, precisam de renovação, precisam ser constantemente santificadas. A minha pergunta para ti: tu vive inconformado? Eu digo aqui, às vezes brincando, né? Eu sou um velho reclamão, principalmente quando está quente. Eu sou um velho reclamão, resmunguento. Mas nós somos assim com a gente, com a nossa vida, com a nossa mentalidade, com o nosso ser. Nós somos. A minha pergunta para ti é: tu vive inconformado contigo mesmo? Porque é o que a Bíblia está dizendo. E não se conforme, ou não vivam conforme os padrões deste mundo. A minha pergunta é: tem pecado na tua vida ainda? Sim ou não? Sim ou não? Sim, todos nós temos. O pecado é um padrão do céu ou do mundo? Oi? Do mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Se ainda há pecado em nós, há razão em nós para não viver satisfeitos, para viver inconformados. E essa inconformidade precisa começar na tua mente. Tu precisa viver inconforme, tu precisa viver inconformado com a forma que tu pensa, com aquilo que define as tuas atitudes, que é o que vem do interior, dos teus pensamentos, da tua razão, da tua mente. Se tu peca, é porque em algum momento a tua mente ela foi dominada ou foi influenciada pelo pecado. Por uma forma de pensar pecaminosa. Entendeu? Sim ou não? Tu precisa transformar a tua mente. Então, uma teologia santa é o exercício de uma mente santa. Em segundo lugar, uma teologia santa não existe por si. Uma teologia santa não existe por si. Senão, ela já não é santa. Grava isso aqui.
Uma teologia santa, uma forma de conhecer e se relacionar com Deus, ela não existe por si, ou ela já não é santa. Por quê? De onde nós estudamos teologia, de onde nós conhecemos Deus? Vamos lá. Onde que nós conhecemos Deus? Palavra, na Bíblia. Logo, é impossível que nós conheçamos a Deus de outra forma. Eu digo conhecer relacionamento. Romanos 1 mostra que nós podemos ter conhecimento de Deus por meio da criação, mas esse conhecimento não é salvífico, não envolve relacionamento, ok? Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou falando conhecimento de relacionamento. Como que nós conhecemos a Deus? Por meio da Bíblia. Logo, se nós queremos conhecer o Senhor, é impossível fazer teologia, conhecer Deus, se não for por aqui. Então não existe teologia por si só. Ou ela não é santa. Entende? Até pode existir teologia que não é santa. É aquela que eu mencionei, de alguém que criou Deus à sua própria mente, criou Deus à sua própria imagem, fala de Deus sem responsabilidade, opina sobre Deus de qualquer maneira, de forma leviana. Isso pode. Isso pode. Inclusive, às vezes nós fazemos. Falar alguma coisa sobre Deus, sobre doutrina, sem ter o conhecimento devido. A questão é, não existe teologia por si. Ou ela não é santa. Se tu quer praticar, viver uma teologia santa, o conhecimento de Deus santo, tu precisa entender que ela se origina desse livro aqui. Estão entendendo? Estão entendendo? Não existe teologia por si. A teologia santa, ela é o contexto e o conteúdo em que nós fazemos teologia. Deus se revela a nós, senão nós não conhecemos Deus. Nós só conhecemos Deus porque Ele se revelou a nós. Caso contrário, estaríamos distantes do Senhor até hoje. Estaríamos rebeldes contra o Senhor até hoje. Graças ao bom Deus que Ele escolheu se revelar a nós na sua palavra. E agora nós podemos, de fato, conhecer esse Deus. Entender melhor esse Deus. Viver um relacionamento com esse Deus. Caso contrário, isso não ia acontecer. Não ia acontecer. É Deus que resolve se revelar. Por causa disso, esse é o contexto que nós temos que estudar, que nós temos que viver. A nossa mente precisa viver nesse contexto. Basicamente é o que o Salmo 139 fala, lembram? Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. E aí o salmista continua dizendo, não importa onde eu vá, lá tu estás. A ideia do Salmo é o quê? Não é somente que nós chegamos a Deus para conhecê-lo, mas que Deus está. O contexto em que nós estamos conhecendo a Deus é Deus. Tu percebe? Lê depois esse Salmo. Salmo 139, lê. Tendo em mente o seguinte, o salmista está dizendo algo. E o que ele está dizendo é, nós estamos em Deus. Basicamente o que Paulo vai dizer em Atos 17. Porque nele existimos, nos movemos. Nele, nós estamos em Deus. Não é panteísmo, é diferente. Mas Deus é o habitat do homem. Por que tu acha que tem tanta angústia hoje? Tanta depressão, tanto problema, tanto pecado? Porque o homem está vivendo em Deus, a criação pertence a Deus, logo ela é dele, está inserida nele, porque Deus é onipresente, então ele está em todo lugar. Ele está nesse habitat, mas não tem um relacionamento santo com esse ser, com esse Deus. Por não se relacionar bem com esse Deus, não tem como viver bem nesse habitat. Tu percebe isso? Tu imagina tu tá vivendo numa casa em que tu vive brigando. Tua esposa e você vivem brigando. Imagina. Não que eu sei que não, vocês não têm discussão, nunca discutem, nunca tem nada disso. Mas imagina, faz um exercício. Viver numa casa em que só tem briga. Só briga, gritaria, caos, confusão. Imagina assim. Aquela casa que até os vizinhos têm... que eu tinha que morar do lado, sabe? Imagina. É bom viver num lugar assim? Oi? Não, né? Assim é o homem afastado de Deus. Por que o homem tem tanto problema? Por que a humanidade tem tanto problema? Por que tem tanta angústia? Porque o homem está num habitat e que não se relaciona bem com quem está ali. Entendeu? Sim ou não?
É isso que o salmista está mostrando para nós. Onde tu vai, Deus está lá. Não importa se no mais alto céu, não importa se no mais profundo da terra, não importa onde tu vá, Deus está lá. Esse é o contexto em que nós vivemos. Esse é o contexto, então, que deve definir a nossa mente, que deve definir a nossa forma de pensar. Mas não só é o contexto, como também é o conteúdo. Esse Deus é quem se revela a nós, e Ele é quem nós temos que conhecer. O conteúdo, então, de uma teologia santa, de um conhecimento santo, é Deus. E não qualquer coisa, e não qualquer Deus. O Deus que se revela na Escritura. E nós só temos isso porque Deus se revelou a nós. Entendeu? Somente porque Deus quis. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos santos. Porque Ele quer a tua e a minha santidade. Ele quer que você e eu sejamos como Ele. Então, como eu disse antes, o Deus que se revela, esse Deus santo, é um Deus que cria comunhão. A santidade de Deus cria comunhão. O fato de Deus ser santo, faz com que haja comunhão, relacionamento. E por nós termos esse relacionamento com Deus, ou melhor, por Deus ter se revelado a nós, já é uma demonstração de que Ele quer se relacionar conosco. Quando Deus se revela, Ele se revela a fim de se relacionar. Ou seja, revelação é reconciliação. Se Deus se deu a conhecer, se Deus se revela a nós na sua palavra, se Deus está se revelando ao ser humano, é porque Ele quer reconciliação. Deus é quem dá o primeiro passo. Deus é quem vai em busca. Deus é quem vem a nós. Deus é quem estende a mão. Deus é quem diz, volta. Coisa linda isso aqui. Eu acho que vocês não estão entendendo. Eu acho que vocês não estão entendendo. Quando Deus se revela, não é só porque Ele quer que a gente conheça algo sobre Ele. Ah, eu conheço, já ouvi falar de Deus, sim, eu sei. Eu conheço, já li algo sobre Ele, eu sei como é que é. Não é isso. Quando Deus se revela, Ele está estendendo a mão da comunhão. E Ele está dizendo, aqui tem reconciliação. Vem! É isso que está acontecendo. Se Deus se revela, é porque Ele quer reconciliação. Ele quer comunhão. A questão é, isso implica para nós o quê? Cara, humildade. Humildade. Nós temos que ser humildes. Como nós conheceríamos Deus se Ele não tivesse revelado? Vamos lá? Como? Não teria, né? Simplesmente de jeito nenhum. Logo, isso não depende de nós. Logo, não tem do que a gente se orgulhar por ter um pouquinho mais de noção, por ser um pouquinho mais santificado na nossa mente, na nossa razão. Porque há diferença, né? Eu já expliquei para vocês, tem diferença. Filhos, todos são iguais, mas tem diferença de santidade. Uns são mais santos que outros. Logo, alguns serão mais piedosos na forma de pensar do que outros. Isso é para nos deixar mais humilhados ainda, mais humildes. Nós não temos do que nos orgulhar das coisas que Deus está fazendo em nós. Seja humilde, porque afinal de contas não é tu que convoca Deus para estudar, não é tu que, eu preciso te conhecer mais, vem até mim. Eu preciso de alguns livros de teologia, eu preciso ler mais a Bíblia, porque eu quero te conhecer. Não, Deus se revela a nós e Ele nos convoca à sua presença. E também Ele é que nos convoca para prestar contas do nosso modo de pensar. Porque Romanos 12:2, que eu acabei de ler para vocês, implica nisso. Deus vai exigir de nós, Ele vai requerer de nós o que tu fez, como tu viveu, qual foi a tua forma de pensar. E além disso, tu tem uma responsabilidade. Isso quer dizer que tu precisa saber que tu vai ter uma responsabilidade, será cobrado por isso, pelo que tu pensa sobre Deus e por como tu fala sobre Ele. Não é brincadeira. Nós não estamos brincando.
a forma como nós falamos sobre Deus, a forma como nós pensamos sobre Deus, tudo isso será exigido de nós naquele dia e nós teremos que explicar. Tu percebe a importância, então, de tu... Aquele anseio por santidade que eu falei que todo cristão tem que ter, sabe? Tu tem que ter um anseio por conhecer o Senhor. Quanto da Bíblia tu lê? Estipula aí mais ou menos uma média. Ah, pastor, a gente lê só o que eu leio no culto familiar, só 4 capítulos. E alguns nem isso aí. Cara, tu nunca te deu vontade de aumentar isso? De ler mais? A gente está concluindo a teologia sistemática do Gruden agora. Cara, nós queremos ler mais. Se é que queremos. Dani e eu estamos lendo um livro que, cara, a mente chega a fervilhar, assim, né? Dá uns curto-circuitos, às vezes, assim. Sabe? Tu vai dando umas travadas, assim. Mas, cara, a gente já tem que pensar em ler mais. A gente tem que conhecer o Senhor. A gente quer isso. Porque conhecer o Senhor implica, biblicamente, em ter relacionamento com Deus. Então lembre-se, tu tem uma responsabilidade, tu será cobrado por isso. Pela forma como tu pensa sobre Deus e pela forma que tu fala sobre Ele. Em terceiro lugar, uma teologia santa é uma teologia totalmente bíblica. Como eu disse, a teologia não existe por si. Por não existir por si, ela não surge de qualquer outro lugar a não ser a palavra de Deus. Ela não surge de livros, apesar de que nós amamos livros. Ela não surge de teologias sistemáticas, apesar de nós amarmos teologias sistemáticas. Ela não surge de bons autores, mesmo que eles sejam muito bons e graças a Deus por eles. A teologia santa, ela é totalmente bíblica. Não tem, se ela não for totalmente baseada nas Escrituras. A Bíblia, esse livro aqui, é o resultado da revelação de Deus. Deus se revelou a santos homens, Deus se revelou a profetas, a outros homens, e eles escreveram o texto bíblico, que nós temos hoje aqui, bonitinho, em algumas páginas, letra miúda, inclusive, letras gigantes, tanto faz, tu escolhe a versão que tu quiser, tenha uma de cada, a melhor coisa que tu faz, tudo isso. Mas tu percebe que isso aqui é o resultado de Deus ter se revelado, de Deus ter vindo ao homem e mostrado, eu sou esse aqui. E ter dito, eu sou assim. É por isso que nós temos que cada dia mais querer ter comunhão, ter conhecimento, ter intimidade com isso aqui. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos o dever, como filhos, de conhecer a Deus. Não só isso. Prosseguir em conhecer a Deus. Tu percebe que essa santificação ela ocorre na tua mente, a tua forma de querer conhecer a Deus, o teu anseio por conhecer o Senhor, a tua busca por conhecer a Deus. Ela ocorre na tua vida de forma gradual, gradativa, mas ela é constante. Ela é constante. Isso quer dizer que tu não pode parar, tu não pode cessar de querer conhecer o Senhor. Na Bíblia, Deus vem a nós, Ele se revela a nós. A teologia é nós indo, querendo buscar o Senhor, querendo conhecer mais a Deus, querendo um relacionamento maior com o Senhor. Lembra que eu falei, cara, e eu estou usando o termo teologia a contragosto, tá? Eu queria ter outro termo. Mas, quando eu falo teologia, não é livros, não é... É tu. É tu, o teu conhecimento de Deus. A forma como tu pensa sobre Deus. Lembra disso. Nós precisamos buscar a Deus e conhecer cada vez mais. Porque, como eu disse no início, todos nós somos teólogos. Todos nós temos algo a falar, alguma opinião sobre Deus. Todos nós pensamos algo sobre Deus. Todos nós somos teólogos. A questão é, o que a gente pensa sobre Deus, o que a gente fala sobre Deus, o que nós conhecemos sobre Deus, é piedoso? É santo? As nossas motivações, aquilo que nos impulsiona, é santo? É isso que nós precisamos entender. É isso que tu precisa. 2 Timóteo
3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura, presta atenção, toda a escritura significa o quê? De Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura é do início ao fim. Toda a escritura é todos os 66 livros. Toda a escritura é todos os 1189 capítulos. Toda a escritura é tudo que tem aqui. Tudo. Tudo. E somente aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus... Tu é servo de Deus? Sim ou não? Tu é servo de Deus? Então isso aqui é para ti. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A questão é se nós confiamos nisso aqui ou não. Se nós nos submetemos a isso aqui ou não. Se a Bíblia está dizendo que ela mesma é suficiente para nós, para que nós vivamos de forma perfeita e perfeitamente habilitados para toda boa obra, perfeito não é sem pecado, é isento, não é isso. Perfeito é tu ser capaz, é tu estar capacitado para desempenhar aquilo que Deus quer de ti. Perfeito é isso, é tu viver a vida plena conforme Deus designou. Se a Bíblia está dizendo que ela é suficiente, que ela é útil, que ela é capaz, que toda ela é para isso, quer dizer que nós não precisamos de mais nada. Quer dizer que nós não precisamos de mais nada. Quer dizer que se não existisse a teologia sistemática do Wayne Grudem, seria trágico, mas não seria o fim. Quer dizer que se não houvesse bons livros, não estaria perdido. Quer dizer que se não houvesse pastores coaches, melhor ainda. Quer dizer que não precisa então tu recorrer a livros vagabundos. Seleciona o que tu vai ler. Escolhe o que tu vai ler. Quer dizer que tu não precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, para dizer o que precisa ser feito ou não na tua vida, porque a Bíblia já diz. A Bíblia é suficiente, ela é toda suficiente. Nós não precisamos de nada mais para termos uma vida santa, uma vida perfeita, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bendito é o nome de Deus. Deus quer algo de ti, mas Ele também te prepara para aquilo ali. Ele te capacita para aquilo ali. Ele te dá condições para aquilo ali. Deus quer que tu seja santo, então Ele te deu a palavra dEle. Deus quer que tu seja santa, então Ele te deu a Bíblia Sagrada. Porque assim tu não tem como chegar naquele dia e dizer: não tive como. Não tive o que fazer. Não tem. Nós somos indesculpáveis. A Bíblia é a única fonte de teologia, porque nós não precisamos de outra. Amém? Então, dito isso, 4 consequências de uma teologia santa em nossa vida. Em primeiro lugar, o primeiro ato de uma razão que está sendo santificada é a oração. A oração é a primeira coisa, a primeira consequência de quem está sendo santificado na sua mente. Por quê? Porque a gente entendeu que se Deus não se revelasse, nós não teríamos como conhecê-lo. Nós concordamos que o fato de Deus se revelar a nós é Ele quem está dando o primeiro passo. Concordamos, né? Vocês concordaram comigo antes. Nós concordamos que a nossa mente foi atingida pelo pecado. Logo, em algum momento, de alguma forma, nós conhecermos a Deus, ou o conhecimento de Deus vai ser interrompido, vai ser prejudicado, vai ser alterado, de alguma forma vai ser tocado pelo pecado. Como que nós corrigimos isso? Primeira coisa, pedindo ajuda.
Pedindo ajuda, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, tu está aqui, eu estou aqui, e tu quer que eu venha para cá. No entanto, sozinho eu não consigo. Me ajuda. Nós solicitamos ao Espírito Santo que nos ajude. Olha só, deixa eu dizer bem claro, fazer teologia, esse conhecimento de Deus, falar sobre Deus, é fácil, se for de forma leviana. Se tu quer viver de forma leviana, cara, então segue a tua vida assim. Quando alguém te perguntar sobre Deus, tu diz, não, Deus é amor. E aí deixa só por isso. Que é uma verdade bíblica, só não é a inteireza de Deus. Deus não se revelou somente como amor. Entende? Nós precisamos de ajuda. A primeira atitude, a primeira consequência de uma teologia santa na nossa vida é a oração. Em segundo lugar, o ambiente em que a nossa mente é santificada é a comunhão dos santos. A gente fala no credo, né? Creio na comunhão dos santos. O que é isso? A comunhão dos santos, a santidade a santidade de Deus cria comunhão. Lembram? Então Deus nos faz voltar a Ele, mas não só isso, mas uns aos outros. É por meio desse convívio que nós somos santificados. A igreja unida, ela confessa esse Deus. E quando nós estamos confessando Deus, a forma que nós vivemos é o testemunho dessa nossa confissão. Então quer dizer que, quando nós estamos juntos, quando a igreja está reunida, a comunhão, quando tu visita um irmão ou outro, quando tu é visitado por alguém, tu está sendo santificado. A comunhão é santificadora. A comunhão é saradora. A comunhão é santificadora na nossa vida. Tu acha que é à toa que Deus quer que nós estejamos em comunhão? Ele sabe que nós juntos vai dar problema. Vai dar problema. Cara, bota as crianças junto numa salinha, vê se... vai no Kids agora ali, vê se não deu confusão já. É muito fácil, eu falo isso para os irmãos, para alguns eu já falei. É muito fácil quando a criança está sozinha. Mas meu filho nunca fez isso, ele fica em casa o dia inteiro e não faz isso. Claro, ele está sozinho. Quando ele está sozinho, os pecadinhos dele estão guardadinhos, não tem por que se revelar. Bota ele junto com outras crianças, tu vai ver que os pecadinhos começam a surgir. Quem é pai e mãe de mais de um sabe. O pecado começa a brotar. Já bate, arranca o brinquedo da mão, mente, se vitimiza. É ou não é? Por quê? Porque esse pecado vem para fora, porque está havendo comunhão. A comunhão é santificadora, porque ela traz à tona aquilo que tu quer manter escondido. E por causa da igreja, porque isso tu não vai ter no mundo, é na igreja que vai ter pessoas que te amam e vão dizer assim, minha irmã, isso que tu está fazendo não está certo. Meu irmão, isso aí que tu está fazendo, cara, é pecado. Tu precisa de arrependimento. Tu não vai ter isso lá fora. Tu não vai ter isso no mundo. Por isso que a comunhão é santificadora. É santificadora. Em terceiro lugar, a terceira consequência de uma teologia santa em nossa vida é o modo pelo qual nós temos a nossa razão santificada, que é o temor do Senhor. O modo de como isso acontece é temendo um Deus santo. A teologia, o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus atinge o seu ápice, atinge o clímax, atinge o ponto mais alto quando nós tememos a Deus. 2 Coríntios 7:1, Paulo escreveu assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. O que é isso? É santificação. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tu aperfeiçoa a tua santidade, tu quer saber que tu está chegando num nível bom de santidade, quando tu vive em temor a Deus. E cara, isso aqui é a vida toda, só para te avisar. Não é uma coisa que tu vai fazer amanhã e tá pronto. Tu vive buscando isso. O modo pelo qual a nossa razão é santificada é o temor do Deus Santo. Em quarto e último lugar, o fim, o propósito último da razão santa é a santificação do nome de Deus, que é o texto que nós lemos em Levítico. Lembram? Em Levítico, Deus diz assim: não profanem o meu santo nome,
mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. A razão, a tua e a minha, a mente, tua e minha, precisa estar comprometida em glorificar a Deus. Se tu não vive, se tu não faz tudo o que faz com o propósito de glorificar a Deus, tu está fazendo errado. Tu está fazendo de forma fútil, vã. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 1:21. Às vezes tu conhece muito, às vezes tu sabe muito, tu sabe demais, só não sabe usar da maneira certa. Olha só, Romanos 1:21. Porque, tendo conhecimento de Deus, esse conhecimento da existência de Deus, aquilo que eu falei antes, não é um conhecimento de relacionamento. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Nulos em seus próprios raciocínios. Nulos. Imagina tu achar que conhece Deus, tu viver a vida toda achando, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, eu estudo sobre Deus, eu fiz teologia, eu tenho vários livros, eu tenho várias bíblias, eu conheço Deus. Chegar no fim da vida e tu descobrir que o teu conhecimento é nulo. Nulo. Porque se o teu conhecimento de Deus não implica, não resulta em glorificação ao nome de Deus, é nulo. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Se tu conhece Deus, se tu estuda sobre Deus, se tu entende sobre Deus, mas não o glorifica, é nulo. É nulo, é vão, é fútil. A razão precisa ter, como Jonathan Edwards dizia, a razão precisa ter uma autoestima de Deus. Isso é santificar o nome de Deus, ter Ele na mais elevada posição, em lugar de glória, exaltação, peso, importância. Isso é ter Deus em autoestima, isso é santificar o nome de Deus. Salmo 99, versos 2 e 3, o salmista escreveu: o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Nós glorificamos o nome de Deus porque Ele é santo, Ele é separado, Ele é diferente, Ele é especial, Ele é único. Fica de pé. Pai, ajude-nos, Senhor, para que a nossa mente seja santificada. Nós não queremos viver conforme os padrões deste mundo. Ajude-nos para que venhamos moldar a nossa mente de acordo com a Tua palavra. Que o conhecimento que temos de Ti, a teologia, conhecer a Ti, seja algo de acordo com a Escritura Sagrada. Que a nossa vida seja transformada de acordo com o Teu padrão. Que a nossa vida seja moldada de acordo com o Teu querer, a fim de que sejamos santos, como o Senhor é santo. Não só na nossa vida prática, mas que a nossa vida prática seja o resultado da nossa vida intelectual, nosso conhecimento, a nossa razão, a nossa mente. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.